Muy buenas tardes, primero que todo. Muchas gracias por su atención. Queria primeiro perguntar-lhes... Queria perguntar para vocês primeiro, quem de vocês é engenheiro? Engenheiros, e desses, quem são mecânicos ou eletricistas? E de vocês, quem são mecânicos ou eletricistas? Ah, bastante também. Para dar a justificação da pergunta e do tema em geral... Para justificar a pergunta e o tema em geral, porque a apresentação, que a gente quer conseguir uma série de aspectos técnicos, que dependendo do background, muitas vezes pode ser trivial para a gente, não precisamente pode ser trivial para outras pessoas. E conhecemos essa série de aspectos e parâmetros e variáveis que nos vai ajudar, que nos vai permitir tomar algumas decisões no âmbito de energia, quando a gente chega no escritório. Vamos ver alguns aspectos teóricos e no final a ideia é apresentar um exemplo específico, muito fácil, que é alguma coisa verdadeiramente que se fez no seu dia, e um exemplo aplicado, que se fez super fácil, super rápido, para que no final vocês vejam que as coisas são muito fáceis, que nos resultados ao longo do tempo podem resultar interessantes, que somados uns com os outros, que dá um resultado favorável a um largo prazo. Então, começamos. Para falar um pouco dos fatores que consumam, os fatores que envolvem um consumo de um edifício de energia, muitas dessas fontes que eu utilizo são europeias e conhecedor do âmbito europeu, eu sou mais... Mesmo assim, por tratar desse lugar, eu tratei de procurar coisas referentes à Espanha ou ao Ocidente. Por exemplo, esse gráfico que eu estou mostrando, como é uma distribuição de consumo em um escritório típico na Espanha. Na parte azul, a gente tem a parte de iluminação de equipos, a parte vermelha é a calefação, e essa pequena seção, que é água quente. Eu vivo num país tropical, que é óbvio que a água quente é um luxo. Na minha própria casa, a gente não tem água quente, a gente tem água quente em casa, mas no meu escritório não tem água quente. Eu pongo e nunca uso. Então vamos ao gráfico pequeno esse, num escritório típico, ou um edifício corporativo. Quem são vocês? A gente tem uma distribuição nesse sentido. O rosa é o ar-condicionado. Estamos num país onde faz muito calor e tem muita umidade. O consumo de ar-condicionado é verdadeiramente importante e faz parte da cultura. E essa parte amarela, óbvio, que cabe ressaltar que é uma distribuição típica de escritórios. E óbvio que não tem que seguir essa referência e ser assim para todos. Como a gente sabe, o comportamento humano às vezes não está utilizando bem os recursos, não está pagando bem o ar-condicionado, incendido ou apagado. Isso tem a ver com quantas pessoas trabalham no escritório e se tem uma redistribuição adequada em relação a isso. Isso é um grande problema que muitas pessoas não sabem. A luz natural, por exemplo. Tem muita gente que tem um total domínio dessa técnica de divulgar os painéis tecnológicos, energia renovável. Tem que aproveitar essa luz natural. Se o edifício tem um pouco de mantenimento nesse sentido, tem muita coisa falhando nesse sentido. Vamos ver se isso vai aumentar o consumo, ou o controle e a regulação.
Para controlar quando se apaga e quando se acende a luz. Ou controle de edifícios climatizados, distribui o ar-condicionado para os espaços de forma equitativa. Se todos estão de acordo com como está distribuído isso, muitas vezes acontece que a gente desenha de uma forma e o escritório muda, mas o ar-condicionado continua aí. E o que acontece? E, consequentemente, aumenta as queixas das pessoas em relação a isso. Porque, claro, se você desenha o ar-condicionado para esse espaço e logo a oficina muda nesse sentido, não tem um aproveitamento íntegro em relação a isso. Na maioria dos países, e é o caso do meu país, se cobra uma tarifa elétrica muito. Se cobra tanto da energia quanto da demanda. Eu estava falando com uns companheiros meus que tratavam de entender qual é o esquema da energia e da demanda. Isso é quando você vai no McDonald's. Se cobram. Se eles cobram $1 por comprar um hambúrguer, se você vai ao meio-dia, você paga $1. Se você vai mais tarde, pode pagar $1 por essa hamburguesa, mais $3 por pagar, fazer as hamburguesas. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente está pagando a energia mais os picos de consumo. Nas horas de preparação dos alimentos, a demanda sofre um ápice e a gente tem que como redirecionar essa curva até o lado dos setores dessa curva onde se tenha menos consumo. Eu me interessei muito por esse gráfico. Eu tomei de alguma fonte brasileira, que é a linha azul essa que a gente está vendo, que é um desvio típico. Desde uma certa hora, vocês veem, claro, desde esse período que a gente está monitoreando, tem uma diferença grande em relação. Olha só o pico que tem para cima e a linha da curva. Eu estou lembrando agora, quando começou um partido, olha só que diferença. Quando tem um partido de futebol, olha que diferença. A linha sobe e quando terminou o jogo, olha só como ela baixa agora. Simplesmente como um dado para a gente ver como funciona isso. Eu queria falar também um pouco da otimização da energia. O que a gente busca fazer? Melhorar as instalações e conseguir baixar o consumo elétrico, óbvio, é a meta final. E a satisfação do cliente também é de vital importância para nós. E vamos ver como a gente consegue economizar um controle nesse sentido. Óbvio, para poder aplicar essas medidas sem alterar o sistema de satisfação dos clientes. A gente pode tomar algumas medidas tecnológicas nesse sentido. A partir das 10 da noite, o que acontece? Se a gente apaga o ar-condicionado, se alguém trabalha depois das 10 da noite, não vai ter ar-condicionado. Uma medida tecnológica que a gente pode fazer é mudar o perfil tecnológico nesse sentido. E o que acontece? Vamos falar agora um pouco então do sistema de iluminação, que é outra coisa muito importante. Basicamente, as pessoas que não estão familiarizadas com isso, o que acontece? Eu queria apresentar esses três conceitos: el lume, el lux e a temperatura de color. El lume é a capacidade que tem um brilho, uma coisa por estilo.
ou quanta luz esse dispositivo é capaz de dar-nos a nós. E lux é a quantidade de iluminação que, no momento dado, a gente tem um momento iluminado, temos mais lux, onde está a sombra, por exemplo. Assim, tenho uma maior satisfação para realizar minhas tarefas, com menos quantidade de luz. A gente tem que conhecer também o parâmetro, que é muito importante para dar todos os luxes que a gente pode dar, porque pode ter mais iluminação do que a gente necessita e, consequentemente, mais gasto. E a temperatura em cores é o tom de iluminação que a gente dá. A gente tem vários exemplos, por exemplo. A luz é um pouco amarela de vez em quando, que ela se vê que ela é quente. Em outros casos, ela tira um branco opaco assim, que é uma luz fria, se vê claramente. A gente também tem o conceito de eficácia de luminosidade. Esse é um pouco mais complicado de falar, porque qual é o termo de eficácia que a gente pode dizer em relação a isso? A eficiência é a nossa meta que a gente busca, que é o que é esse gerador em relação ao que gasta e ao que pode dar. Sempre baseado na potência, que é o mais importante para nós. Quantos lumens ele tem? É mais alta, mais baixa? Quanto mais alta, mais capacidade ele tem de dar para nós. Gastando menos, óbvio. Isso, a reprodução cromática é outro fator importante. Para reproduzir as cores tais como são, na verdade, ou seja, é a realidade que a gente está vendo. Vemos uma lâmpada pequenita. Essa é uma tabela que a gente pode ver, que o fabricante nos facilitou. E o que contém na tabela? Quanta potência tem as lâmpadas, outras informações técnicas ou referentes ao consumo de 32 watts, por exemplo, é uma das vertentes que podemos utilizar. Se a gente comparar com 2 tubos de 32 watts, claro, a gente vai ter parâmetro diferente da eficácia em relação ao que é um ou outro. Qual é a vida útil, por exemplo, desse dispositivo? Qual é a vida média de uma lâmpada, por exemplo? Quanto tempo me vai durar isso? É claro, o fabricante me falou que isso vai durar quanto tempo? Por isso esse tipo de informação é muito importante para conhecer o produto e tomar decisões em relação ao que a gente vai fazer no futuro. Qual o melhor dispositivo que eu tenho que utilizar, então? Quando eu tenho que mudar, eu tenho que utilizar outra forma de energia. E se isso queima, por exemplo, o que eu faço? Isso vai depender muito do tempo de espaço que eu estou iluminando, o tamanho do espaço, o tamanho do escritório, o gasto, o orçamento, o grupo que eu tenho, quantas pessoas trabalham para mim nesse momento, quantas horas isso vai estar aí. Com base nisso, eu posso tomar decisões que às vezes é muito curioso. Claro, uma vez no ano eu tenho que mudar todas as lâmpadas da oficina. O que eu faço? Óbvio, me sai muito mais barato fazer isso uma vez ao ano de uma vez do que estar mudando uma por uma. Claro, e com isso eu também economizo em fazer de uma vez só e não tenho que estar consultando periodicamente todas as fontes que... Se eu faço isso uma vez por mês... Uma recepção em iluminação me dizia, mira, é que cada vez que se me gasta aquele bombillo de allá, cada vez que me gasta essa lâmpada eu tenho que trocar, tenho que colocar um andamio, tenho que armar, tenho que desarmar isso, tenho que chamar um personal técnico, isso me sale $20. Eu fiz isso mês passado, eu tenho que fazer de novo agora?
Isso me sai bem caro, ou seja, então por que a gente não concentra tudo isso em uma vez só? Claro, a gente muda, já troca 6 lâmpadas de uma vez? E da próxima vez que eu vou mudar tudo isso? Em 4, 5, 6 meses, então... Claro, esses $200 que eu gastava fazendo andamio, já não gasto mais e economizo. Mas isso não são só $200, posso fazer muito mais. Bom, eu já me adiantei um pouco o que eu tinha que falar, mas basicamente... Muitas vezes a gente pensa que o sistema de iluminação a gente não dá manutenção para ela. Os refletores, as lâmpadas, os tubos, toda essa parte. Elas se sujam e eu tenho só que trocar, limpar um pouco e já... Não, isso não é assim. Muitas vezes a lâmpada ou o tubo, mas as pontas, por exemplo, se veem sujas e negras. Claro, a gente pensa que o equipamento está funcionando, mas essa não é a verdade. Claro, eu busco uns parâmetros diferentes em relação a isso. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que mudá-lo, tenho que... Claro, fazendo um sistema de manutenção. Isso, meus gastos vão baixar consideravelmente? Eu sou sincero, olha só essa norma. Eu não conhecia ela antes de vir aqui. Conosco a norma de México. Eu apliquei no exemplo que eu vou explicar agora. Eu vi faz umas semanas que eu vi essa norma e não conhecia. Essa é a norma que utiliza a União Europeia. Ela tem umas 50 páginas e tudo, eu não pude ler ainda. Me especifica que para qual é a iluminação que devo ter para certos espaços de trabalho. Ela me especifica qual a iluminação que eu tenho que ter para certos espaços de trabalho. O número-chave é 500 luxes para um espaço de trabalho, um escritório, e 200 ou 300 lux para um espaço, para um corredor, em que um colaborador se levanta ou espaços mais pequenos. Esses foram os 2 números que a gente utilizou. Depois a gente tem índices. Quais são os bons, quais são excelentes, quais são muito bons, que marcam uma temperatura, quando é frio ou quente. Claro, nesse momento eu acho que não impacta tanto no exemplo, porque são termos mais técnicos. Essa é a parte de iluminação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da automatização. Vamos ver, o tema da climatização e automatização nas partes tropicais é mais diferente, é mais complicado de dizer. Os invernos, por exemplo, a gente tem que se prever com fontes de calor mais fortes. Isso não passa no meu país, por exemplo. O nosso forte é o ar-condicionado. Então, só vou me referir somente ao ar-condicionado porque é o que eu tenho conhecimento. Que aspecto devemos tomar para tomar decisões em quanto a qual aspecto a gente deve tomar em relação a tomar decisões ao consumo de ar-condicionado? Por onde eu estou perdendo calor, por onde está saindo, por onde tem uma fuga de vapor, onde eu devo fazer as aberturas na parede de forma adequada. A gente está utilizando os equipos mais eficazes nesse sentido, renovando, pesquisando. E o equipamento que a gente tem, apesar de dar muito mantenimento, claro, com o passar do tempo a gente vai perdendo eficiência nesse sentido. Então, chega um momento que a gente toma a decisão de mudar todo o equipamento, e isso, óbvio, que gerencia diretamente dentro do orçamento e as inversões futuras que a gente pode fazer nesse sentido.
Claro, então a gente opta por ver o consumo em relação a mudar tudo de uma vez. Esta investigação e avanço na tecnologia, o uso de refrigerantes, claro, que sejam menos daninos ao meio ambiente. Como a gente está operando os equipos nesse sentido? Se a gente está deixando para que qualquer um possa tocar nisso, ou seja, pessoas que tenham uma experiência, sempre a meta é preservar o meio ambiente e causar menos dano nesse sentido. Claro, a gente tem uma pessoa que faz o mantenimento nesse sentido, que apaga o saltador, que guarda o saltador. Claro, assim facilita e o sistema vai funcionar de uma forma melhor. Claro, que tenha a manutenção e guarde o calor necessário ou o ar necessário para que não tenha perdas. Eu estava muito ansioso para chegar nesse momento. Eu imagino que acontece em todos os lados. Porque a mesma ASHRAE recomenda quando se tem mais homens que mulheres, que o ar-condicionado tem que ser um pouco mais forte do que quando tem menos mulheres. O que quer dizer? O que a gente quer falar com isso? Que a necessidade de esfriar para um homem é diferente para uma mulher. Claro, e com isso também isso se pode adaptar aos ambientes e à forma de ver as coisas no sentido de que cada pessoa vai influenciar bastante como ou não se está confortável com esse ar ou não. Então o padrão e a relação é muito, muito pessoal. Claro, perguntaram para nós, qual a temperatura ideal que tem que ter um ar-condicionado? Alguém sabe que temperatura tem que estar o ar-condicionado? Alguém sabe que temperatura que tem que estar o ar-condicionado? 24. Essa é uma pergunta complicada. E me fazem sempre essa pergunta. Que temperatura que tem que ter o ar-condicionado? 24 é um número excelente. E é esse o que a gente utiliza de referência. Nesse gráfico que a gente está vendo, qual é a zona confortável para isso? Isso inventou um arquiteto. Óbvio que tem um suporte técnico, um estudo, tem toda uma transcendência, não são somente dados. Tem uns parâmetros utilizados e uma certa relevância. Bom, esse gráfico ele fala que não é nem 23, não é nem 24, é uma zona que depende muito da velocidade que está o ar. É muito diferente quando a gente está sentindo a temperatura e quando o ar está quieto. Não sei se se usa essa palavra tiflon aqui. Um ar rápido é diferente a temperatura do ar. Tem que ver também com a radiação solar. Então essas linhas, que é a temperatura seca, por exemplo, a radiação solar que a gente tem, que é a última linha que está por abaixo. Se todos estamos na sombra, óbvio que é diferente o consumo. Que essa é a linha confortável que está embaixo. Por isso, volto a repetir, 24 é um bom número e é considerado o número ideal. Que se manuseia todo esse tipo de informação, digamos, esse consenso. Mas sempre vai ter pessoas que não vão estar de acordo com isso e dizem que 24 não é ideal, que é mais para baixo ou mais para cima. Isso é relativo. Isso tem muito a ver com a umidade, com o lugar onde a gente está, com o tipo de lugar, com a vedação do local, com a velocidade do ar, com as paredes. Tem uma série de fatores que é muito importante para definir a temperatura. Às vezes as pessoas me falam, por favor, baixa essa temperatura do ar. Por quê? Eu já baixei e você não está nem sentindo. Ah, perfeito. E eu não fiz nada.
Claro, você vinha muito rápido da rua, você tinha uma reunião, não sei. Você está quente, é diferente. A temperatura estava 23 e sigue 23. Claro, você vem da rua e não sente essa temperatura? Seu corpo está quente. Claro, espero que você baixe o seu calor e a temperatura vai se adequar ao ambiente. Tem vários tipos de ar-condicionado, tem um montão. Eu quero descrever 3. O que é de expansão direta, que é esfriado com água, e que é de expansão indireta, que é esfriado com ar. E que o outro que é com água gelada. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um agora. Expansão direta, que é com ar, que é simplesmente um ciclo de refrigeração dentro do espaço, que é um depurador, que nos dá frio. E por lado de fora, a gente tem um sistema com um deságue, com um motor, que é onde se elimina o calor. Isso vai cumprir a tarefa de acordo com o plano exato que a gente planejou. O que a gente está falando? 24 graus. Se está mais quente, vai começar a trabalhar E quando chega a 24, ele para. Ele vai esquentar a água, arrancar, e vai estar nesse ciclo uma e uma outra vez. É um ciclo permanente. Isso é o que eu estava falando. Claro, isso chama mini split. É um dos tipos de ar-condicionado que a gente tem. Por expansão direta. Nesse gráfico que a gente está mostrando agora, se faz uma comparação. Isso se chama inércia térmica. Quando o compressor faz o arranque da arrancada, no gráfico cinza, mostra como está arrancando, parando. E no outro caso, o carro pequeno, eles estão fazendo ciclos mais seguidos e óbvio que ele tem muito mais estabilidade, porque os ciclos são menores. E tem menos arranques em uma certa quantidade de tempo. Então, o que acontece com isso? Vamos ver agora. Sim, esses são alguns indicadores de eficiência Isso se a gente tivesse vários edifícios. Então, o que acontece? Vamos ver esses dados. Claro, eu estou utilizando tantas toneladas por metro quadrado. Isso não é um parâmetro de desenho útil, é simplesmente ilustrativo, para que a gente possa conhecer quantas toneladas eu tenho instalada ou trabalhando nesse sentido. Por exemplo, um valor típico, 0,04 toneladas por metro quadrado. Não, isso não é que a gente vai desenhar um ar-condicionado com isso. Isso é só um nível de parâmetro. Ok. Uma parte muito importante. A manutenção. A manutenção do ar-condicionado é quase tão importante para o funcionamento como o próprio ar-condicionado. É fundamental para que o ar-condicionado funcione bem, é uma boa manutenção. Um filtro tapado vai ser aumentar os gastos, as correntes, vai se fazer trabalhar mais e gastar consequentemente mais energia, aumentar o consumo e no final das contas vai sair mais caro. Um equipamento sujo perde calor. Não, ao contrário, ganha calor. Uma perda de conhecimento. Com isso, a gente está fazendo baixar a eficácia do equipamento.
E óbvio que você vai perder eficiência nesse sentido. Claro, a gente tem que medir os parâmetros de voltagem, a corrente, ver em qual parte a gente vai utilizar isso, qual é a pressão, se não pode vazar o refrigerante, e consequentemente com isso pode causar um dano ambiental. Esses são os parâmetros que a gente utiliza, basicamente. A gente se assegura. Estamos seguros disso. Claro que as consequências disso, um filtro sujo, um motor averiado. Bueno, 2 minutos. Tengo el ejemplo. 2 minutos. Esse gráfico mostra precisamente que para as diferentes luzes. Cara, é um color rosa, meio rosa. Esse que está no meio. Como se comporta isso através das horas? Olha só. Claro, esse dispositivo ele me dá a capacidade de ilustrar enquanto eu gasto por hora. Claro, o fabricante me falou que ele me dá isso. Claro, entre 20 mil e 18 horas é mais ou menos o que eu tenho de informação que o fabricante me deu que ia durar o ar-condicionado. E o que acontece na verdade? Claro, eu consumo 32 watts e ele me dá 3 vezes menos do que ele me prometia. Com base nisso, uma boa decisão pode ser que o tempo de vida útil não condiz com a realidade. Isso sempre quando... Isso não está escrito em pedra. Claro, isso a gente pode fazer com uma análise financeira e olhar com outros olhos como funcionam as coisas. Nesse exemplo que a gente fez agora mesmo, a gente está medindo qual é a luminosidade nos corredores e qual é o gasto que a gente tem com isto. Quantos os tubos gastam ou gastam as lâmpadas? Simplesmente foi mudar os tubos de lugares e as lâmpadas. Foi muito simples isso, ou seja, não teve muita importância, porque simplesmente foi mudar um de cada lado e com isso, claro, e medir os lumes necessários para que cada espaço seja iluminado com uma quantidade X. O que a gente fez? Regulamos, colocamos a 24 graus. O que acontece quando a gente maneja esse tipo de informação? Uma coisa é que ser ligado todo o período do trabalho e outra coisa é que se esteja ativado de um modo que se possa utilizá-lo de forma correta. Claro, e com isso a gente tem arranques menos frequentes. E o que acontece? Basicamente, eu vou resumir de uma forma rápida. Você melhora a sensação térmica e podemos chegar a economizar $48.000 com isso, com o simples ato de mudar lâmpadas. Parece que é muito pequeno ato, mas tem um consumo e uma economia muito grande nesse sentido. Muchas gracias.